Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Agora, há 197 dias das nossas eleições presidenciais que mudarão o rumo do nosso país. E agora isso não é só torcida, isso é uma necessidade, porque o Brasil está num processo de corrosão, de destruição das nossas instituições e cada vez mais com a participação de organismos que não são percebidos pela grande sociedade brasileira, que se a gente não mudar o rumo do nosso país, de fato, nós vamos assumir o papel de um país colônia, de um país quintal, de grandes potências econômicas e principalmente de grupos econômicos transnacionais que têm aqui no nosso país os seus lacaios, os seus testas de ferro, os seus cúmplices e os seus vigaristas que estão aparecendo toda hora aí pelos meios de comunicação e não são denunciados. Ontem eu conversei com vocês dizendo que o presidente da República iria cometer crimes eleitorais no Acre, crimes de improbidade administrativa no Acre, que iria mentir, iria colocar uma série de desinformações contra a República Brasileira e que os veículos de comunicação, a principal emissora do nosso país, não falaria absolutamente nada. O que aconteceu? Não falaram absolutamente nada. Silêncio total. É uma coisa inacreditável. A principal emissora do nosso país consegue imagens, depoimentos de Putin, consegue depoimentos de Zelensky, consegue depoimentos de líderes internacionais, do presidente norte-americano, da presidente do Parlamento Europeu, e não consegue um depoimento do Bolsonaro. E aí eles se conformam, a maior empresa de comunicação do nosso país, dizendo que o Planalto não nos deu resposta. Como não deu resposta, tem que colocar uma equipe 24 horas por dia, tem que denunciar o presidente por não prestar contas ao povo brasileiro. Isso não é uma faculdade do presidente da República. Ele tem a obrigação de fazer isso, obrigação constitucional. E a obrigação das empresas que se propõem a informar, buscar a informação. E nem isso eles fazem, porque ao colocarem imagens e comportamentos do Bolsonaro, eles desgastam o Bolsonaro. Então, quanto mais eles esconderem o Bolsonaro fica livre para cometer seus crimes para os seus grupos sociais, para as suas redes. E aí você vai pegar um táxi, como eu peguei ontem, e vai encontrar uma pessoa que acha que o Bolsonaro não tem responsabilidade com nada que está acontecendo no Brasil. Ele não teve responsabilidade na pandemia, ele não conseguiu fazer as coisas porque o Congresso não deixou, porque o Supremo Tribunal não deixou, porque todo mundo roubava antes, e aí um roubozinho dele aqui, outro acolá, é uma coisa de menor importância, e essas coisas passam despercebidas. Esse ambiente de muitas pessoas aqui no nosso país que tem esse tipo de visão, só foi possível em função da omissão científica, omissão planejada, omissão consciente dos grandes veículos de comunicação para que o Bolsonaro não fosse desgastado além da conta. Você pode perguntar, mas por que eles fazem isso? Proteger a área econômica. Eu perguntando ao motorista de táxi qual foi a ação que o Congresso Nacional não deixou o Bolsonaro realizar, ele não soube explicar o que Rodrigo Maia tinha criado de problema, o que o Supremo Tribunal Federal tinha criado de problema para Bolsonaro, ele também não soube informar. Fica uma coisa no imaginário, no discurso vazio de Bolsonaro, que acaba virando verdade para essas pessoas por tantas vezes que elas se repetem. E eu expliquei para o motorista, falei, amigo, olha só, foi com o Rodrigo Maia que passou a Previdência, a reforma da Previdência, que vai jogar milhões de brasileiros em sinais daqui a alguns anos com plaquinha pedindo dinheiro, porque não vão ter uma assistência social no futuro. Foi no governo Bolsonaro com o Rodrigo Maia que a autonomia do Banco Central, que entregou o Banco Central do nosso país na mão de banqueiros, foi aprovada. A reforma trabalhista ganhou impulso no governo Bolsonaro com o Rodrigo Maia. Então, todas as patifarias que nós estamos vendo, inclusive, a distribuição de verbas públicas no orçamento secreto, foi em cumplicidade com o Congresso Nacional. O Bolsonaro simplesmente ele distrai a sociedade com esses discursos e, em função da grande omissão da maior empresa de comunicação no nosso país, elas acabam virando verdade. Então nós vamos ter muito trabalho ao longo desse ano de 2022 para tentar esclarecer as pessoas que ainda têm algum tipo de dúvida em relação às coisas que elas estão vendo e a sua realidade. Ir ao supermercado e pagar os preços que estão pagando, abastecer o seu carro, enfim. A conta de luz que está muito cara, a conta de água, os impostos, isso tudo acaba criando alguma interrogação em grande parcela da sociedade, que ficam pensando, mas a gente não tem governo, eu vou querer mais 4 anos desse presidente com essa equipe fazendo as mesmas coisas. Então, para essas pessoas que ainda não estão absolutamente robotizadas, a gente vai ter muito trabalho. Bem, eu vou conversar sobre essas questões, vou falar também da Ucrânia,
a contar aqui as últimas percepções sobre o que está acontecendo lá. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique no símbolo que está aparecendo aí no teu monitor. Conhecer também os nossos outros vídeos também é muito importante para você poder saber como é que é a nossa linha de debates aqui. Compartilhe se você gostar. O joinha é muito importante, os comentários de vocês, que são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, eu não tenho bola de cristal, mas eu acertei em cheio quando eu disse que o Bolsonaro ia cometer crimes ontem e a televisão, nesse processo de desresponsabilização de Bolsonaro, não falaria nada. Como é que uma televisão não sabe onde é que o Bolsonaro está? Uma empresa como a TV Globo não acompanha o Bolsonaro, não vê a agenda do Bolsonaro, não vai lá para pegar uma entrevista, ou pega pessoas periféricas, documenta o que está acontecendo, ou pega nas redes sociais aquilo que ele está falando, os crimes que ele está cometendo, analisa os dados que são fornecidos pelo governo das atividades que ele pratica. Isso não é feito. Então é uma coisa inimaginável. Isso não é uma coisa amadora, nem um esquecimento, ou nem incompetência, não. Isso é um planejamento estratégico de preservar o Bolsonaro, porque além do ganho econômico que vários grupos estão tendo no governo Bolsonaro com Paulo Guedes, eles também enfraquecem o debate eleitoral ao manter o Bolsonaro. Porque qualquer disputa eleitoral com um personagem como Bolsonaro, o debate ele acaba indo para a esgotosfera. Você vai discutir temas abstratos, mentiras, dar explicações, ter que explicar o óbvio diante de tantas mentiras que estão cristalizadas em boa parcela do povo brasileiro. E isso enfraquece a pauta do futuro presidente que foi eleito, porque ele acaba sendo eleito meio nesse combate entre o ruim, entre o pior, entre o que é possível, o que não é possível, o que é esgoto, o que não é esgoto. E isso favorece que um futuro presidente lá na frente ele seja cobrado também de qualquer atitude que ele queira fazer, na medida que qualquer coisa que não tenha sido objeto de debate agora poderá ser contestada no futuro. Eles vão usar o discurso hipócrita, olha, o presidente está querendo fazer isso, mas isso não foi colocado na sua campanha. E nós vamos ter campanhas de resistência contra todo tipo de alteração, a roubalheira que a gente está vendo agora a céu aberto, a entrega do nosso país a céu aberto. Pois bem, então ontem, em mais um capítulo de desresponsabilização do presidente, não só os crimes que ele cometeu ontem não foram apontados, o uso de verba pública, fazer discurso eleitoral em templo religioso, utilizar a estrutura do nosso país para fazer campanha eleitoral, enfim, não mostraram quem é o cidadão que ele foi prestigiar numa rede de comunicação que ele foi criar no Acre. É um deputado que tem uma folha corrida gigantesca. Isso não é colocado, as pessoas não sabem com quem Bolsonaro anda, quem são seus sócios, quem são seus cúmplices, quem são seus parceiros políticos. A população fica acreditando, ou boa parte, acreditando nas mentiras que acabam sendo cristalizadas pelas suas redes. E ontem, em mais um capítulo de desresponsabilização, eles vieram dar mais uma explicação sobre o preço da carne aqui no nosso país. Não é culpa do Bolsonaro, tá? Se você estava pagando muito na carne anteriormente, isso aí já não era um problema do Bolsonaro. E agora então é que não é mesmo, porque agora tem um conflito. Talvez o áudio não fique muito bom, mas acho que dá para vocês pegarem aqui. Fala, Bonner. A inflação, que já vinha minando o poder de compra dos brasileiros há muitos meses, acabou ganhando um impulso novo com a guerra na Ucrânia e afetou diretamente um produto agrícola fundamental. O milho é essencial na ração usada para engordar os bois que vão para o abate. Mas o pecuarista viu o preço do grão disparar nos últimos anos e aumentar ainda mais agora, por causa da guerra na Ucrânia. Então, a guerra na Ucrânia também tira a responsabilidade do Bolsonaro, né? Por que eles não questionam o fato do Brasil ter a possibilidade de segurar essa safra de milho aqui para atender o povo brasileiro e não faz isso? Nós não temos governo, é simplesmente a casa da mãe Joana, não temos fronteiras, não temos interesse público, não temos economia nacional. Se isso não é colocado, passa como uma coisa absolutamente natural. O Bolsonaro, à noite, ou mais à tarde, né, ele teve lá no evento evangélico, contou uma série de mentiras para variar e mais uma vez atacou a Constituição brasileira, o Estado de Direito brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, colocando a pendenga dele como se fosse uma pendenga pessoal entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes. O que esconde uma grande verdade, né? O Alexandre de Moraes só expediu uma ordem para banir o Telegram durante esses dias
em função da Polícia Federal ter feito uma solicitação, porque ela não está conseguindo investigar crimes, porque o Telegram simplesmente ignora a Polícia Federal. E o próprio dono do Telegram pediu desculpas e está dizendo que vai resolver o problema, para que a rede não seja banida. Mas o Bolsonaro defendeu o crime, defendeu o bandido, defendeu a empresa bandida que faz práticas ou que possibilita práticas bandidas, porque os seus bandidos de estimação atuam através do Telegram. E aí ele atacou Alexandre de Moraes, dizendo inclusive que Alexandre de Moraes pode ser responsável por eventuais óbitos. Tem muita gente que depende do Telegram para salvar vidas, né? Bolsonaro preocupado com vidas. Vamos lá, pegar um trecho aqui. É inadmissível uma decisão dessa natureza, porque não conseguiu atingir 2 ou 3 pessoas que na cabeça dele deveria ser banido no Telegram. Ele atinge 70 milhões de pessoas, podendo inclusive, a partir do banimento, causar óbitos no Brasil. Gente, é um presidente fofo, né? Preocupado com vidas humanas. O mesmo presidente que virou as costas carretando aqui esse morticínio aqui no Brasil, está preocupado agora com Alexandre de Moraes. E pior de tudo, né? Utilizando a estrutura da Advocacia Geral da União para ingressar com uma ação de inconstitucionalidade para proteger direito privado, direito do Telegram. Onde é que está isso na Constituição? Evidentemente, esse troço, esse monstrengo não tem como prosperar. E é impressionante como é que pessoas da Advocacia Geral da União se prestam a esse papel ridículo, papel vassalo, papel imoral de defenderem aquilo que é absolutamente indefensável para protegerem a bandidagem aqui no nosso país. Então quer dizer que qualquer empresa de comunicação pode vir para o Brasil, não precisa ter escritório aqui, pode influenciar na nossa realidade, podem colocar fake news, podem destruir o processo eleitoral, que está tudo liberado. É assim que está certo? Gente, se isso não é colocado de forma tão direta para o povo brasileiro, as pessoas não ficam informadas que nós temos um presidente que é um bandido que conspira contra a democracia brasileira, transformando atos que são constitucionais numa pendenga, numa briga de boteco, como se as coisas fossem resolvidas nesse mundo bolsonarista dessa forma, né? Bom, gente, nós vamos continuar insistindo aqui, porque tem muita gente que não tinha essa percepção e através do nosso portal já está começando a ficar com dúvidas de qual o papel da maior empresa de comunicação e o governo Bolsonaro, a proteção da bandidagem aqui no nosso país. E em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, eu continuo aqui só na torcida, porque, como eu digo a vocês, é impossível a gente fazer uma previsão de quanto tempo vai durar essa história toda. E isso está dividindo muitas opiniões aqui no nosso país, porque eu tenho reiterado, nós não estamos num embate ideológico. Não é um embate ideológico entre a esquerda do mundo e a direita do mundo. Até porque eu coloquei um vídeo aqui onde é colocado, né, é demonstrado que essa ideia que Putin é um cara de esquerda é uma visão que não corresponde com a realidade. Não dá para você simplesmente se associar, você sendo um cara de esquerda, a tudo que ele está fazendo, porque de fato ele não tem essa raiz ideológica, ele não defende os mesmos valores que a maior parte da esquerda do mundo defende. A questão de Putin, a questão da Rússia é geopolítica, é geoestratégica. Ele não está escolhendo aliados ali em função da sua ideologia, mas em relação aos interesses geopolíticos que favoreçam lá os grupos aos quais ele é ligado. Na Rússia é o interesse da Rússia, o interesse legítimo do povo russo. E do outro lado também, quando se analisa a figura do Zelensky, é importante a gente chamar a atenção que se a figura dele não está sendo excessivamente romantizada, ele ser tratado como um herói, será que obedece a critérios racionais? Será que a gente não está tão sensibilizado pelas imagens que a gente recebe todos os dias, que o nosso juízo, a nossa avaliação isenta, ela acaba ficando também com algum tipo de influência? Bom, faz parte. É por isso que existem canais como o nosso aqui, para a gente jogar essas questões para sua reflexão. Gente, esse conflito vai terminar. Não tem como ele durar para sempre. E existe uma luta aí de um país diminuto, belicamente, contra uma potência militar muito poderosa. Então o resultado nós já sabemos. O que é mais complicado no meio dessa história é ver que depois de 24, 25 dias, o presidente ucraniano diz: olha, agora eu acho que dá para conversar com a Rússia. Não parece uma história surreal? E aí muitas pessoas acham que ele é um estadista, que é um herói, uma pessoa que está defendendo o seu povo. Bom,
Eu gosto de frisar isso, apesar de muitas críticas, porque é bom deixar esses nossos papos registrados, porque mais à frente você vai poder voltar para trás para dizer assim, puxa, eu acho que o José tinha alguma razão nessa história, né? Ou não, se eu não tiver razão, eu peço desculpas lá pela frente, mas a história tem mostrado que as coisas caminham dentro dessas avaliações que a gente tem colocado todos os dias aqui. Então, gente, vamos continuar em frente e muito obrigado a todos vocês que estão aqui no nosso portal e vocês todos têm ajudado a gente a chegar em tantas pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Desculpem a voz, estou tomando melzinho aqui, acho que amanhã já estou um pouquinho melhor. Tchau.